a gente não tem como dizer que não é sobre nós, que não é pra gente. É algo que todos nós precisamos escutar, é algo que todos nós precisamos mudar dentro de nós. E por isso que a gente pode dizer que... A gente não pode dizer que isso não é pra gente. Pode se sentar. Hoje eu quero falar sobre o chamado ao arrependimento. E por isso, justamente por isso, que a gente não pode dizer que não é pra gente. Porque o Senhor chama a todos a se arrependerem. Não é só alguns, mas Ele nos chama a se arrepender. E o texto principal que eu vou falar é Ezequiel 18, 30 e 32. Podem abrir. Amém? Portanto, ó nação de Israel, eu julguei a cada um de acordo com seus caminhos. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males para que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Porque deveriam morrer, ó nação de Israel, pois não me agrado da morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. Esse é o primeiro texto. Os outros vocês não precisam abrir, mas eu vou ler para ser mais breve. Atos 17, 30 e 31. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena a todos em todos os lugares que se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que o designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando-se dentre os mortos. Lucas 5, 31 e 32. Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. E por último, Lucas 15, 10. Eu digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É evidente que somente aqueles que se arrependeram genuinamente irão para o reino dos céus. E todos nós, a gente precisa se arrepender de verdade, para que a gente realmente possa ir para o reino de Deus. Nesses textos que eu li aqui, ele fala sobre isso. Todos, na Bíblia toda, sempre vai falar que um pecador precisa de arrependimento para ir para o céu. E nesse primeiro texto que eu falei aqui, ele fala assim: arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a morte de vocês. No segundo texto, ele fala bem assim: mas agora eu ordeno que todos, em todo lugar, se arrependam. Estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. No outro, ele fala que não veio chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E por último, ele fala que se alegra quando um justo se arrepende, quando um pecador se arrepende. Isso aqui mostra que o Senhor tem ira. Isso mostra que Deus possui ira santa. E muitas vezes a gente se esquece disso. E a gente só lembra que Deus é amor, que Deus nos ama. Mas a gente se esquece que vai vir um dia que o Senhor virá julgar todos nós. E nesse dia, todos nós passaremos por isso. E nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados para que a gente realmente possa ir para a eternidade com o Senhor. Enquanto a gente não fizer isso, a gente não tem parte com Deus. Arrependimento gera intimidade, gera santidade, gera comunhão com o Senhor. E às vezes a gente acaba andando com o Senhor, achando que a gente se arrependeu, quando na verdade a gente ainda não se arrependeu de fato. A gente não deixou de lado o nosso pecado. Por isso que a gente precisa estar sempre se arrependendo dos nossos pecados. Amém? E isso que eu falei aqui nesse primeiro texto, que o Senhor há de vir julgar todos nós e que a gente precisa se afastar dos nossos caminhos, senão isso vai nos levar ao inferno. Isso deveria causar temor e constrangimento ao nosso coração. Porque será que realmente a gente já se arrependeu? Será que a gente tem um coração realmente, como o Kate falou aqui no início,
um coração contrito e quebrantado perante ao Senhor, ou a gente tem aquele pecado de estimação que a gente não fala para ninguém, que a gente só guarda ele porque ninguém está vendo, ninguém sabe, né? Então esse a gente pode guardar. A gente, como eu falei, né? A gente escuta muito falar que Deus é amor. A gente escuta muito falar que o Senhor morreu por nós por amor. Mas o reflexo da cruz não é só o quanto nós somos amados, mas sim a ira do Senhor se acendendo contra nós pecadores. A ira do Senhor foi levada em Jesus Cristo, porque era para eu e você a gente ir para o inferno, mas o Senhor decidiu morrer em nosso lugar, levando consigo nossos pecados, o meu e o seu pecado, para que a gente não precisasse morrer, para que a gente não fosse para o inferno. Isso não reflete só o amor, mas reflete a ira também. Por isso que tem aquele texto muito conhecido, né? Senhor, porque porque o Senhor me desamparastes. Porque naquele momento dali o Senhor estava levando o nosso pecado, as nossas iniquidades. E Deus não faz parte com isso. Aquilo também mostra que Deus tem ira. Pela graça de Deus, vivemos num tempo de graça. E a gente não vê mais o fogo de Deus descer sobre o lugar, levando os pecadores, levando os ímpios. Nós não vemos mais isso diariamente, como a gente lê no Antigo Testamento. Mas isso não significa que Deus mudou. Isso não significa que Deus ele não tem ira contra os pecadores. Isso não significa que Deus não vai fazer isso algum dia. Significa que nesse momento, nesse tempo que vivemos hoje, depois da morte de Cristo, depois da morte de Jesus, nós não vemos isso sempre, mas há de vir um dia que isso irá acontecer novamente. E se a gente não se arrepender de fato, nós iremos para o inferno. E a culpa vai ser única e exclusivamente nossa. Em Apocalipse 22:14 fala assim: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Apocalipse 22:14. Deus é santo e odeia o pecado do homem. Portanto, o verdadeiro arrependimento não se refere ao quanto as pessoas não pecam mais ou resistem a Deus. Somente quando alcançamos a purificação e a transformação em nosso caráter corrupto por egoísmo, falsidade, arrogância, maldade, ganância e muito mais, nos livramos completamente das amarras e restrições do pecado. Somos capazes de obedecer e amar completamente a Deus e nunca se rebelar e resistir a Deus. Podemos ser pessoas que têm o verdadeiro arrependimento e estamos prontos para realizar o reino de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. Um evangelho de renúncia, um evangelho de arrependimento e de entrega total. A gente não pode apenas se entregar parcialmente. Nós temos que nos entregar totalmente. Porque não adianta só uma parte. Porque a outra vai ficar aqui, a outra vai para o inferno, não tem como. Nós temos que realmente se entregar totalmente. Alguém que está em cima do muro também não vai entrar no reino de Deus. Eu lembro que uma vez eu escutei uma frase assim: qual a diferença de alguém que está perto da porta e alguém que está bem longe da porta? Nenhuma, porque no final ninguém passou pela porta. E é justamente isso. Quem está em cima do muro também não passou pela porta. Também não vai entrar. Por isso que a gente precisa se entregar totalmente ao Senhor e se arrepender constantemente dos nossos pecados. Por mais que a gente ache que a gente está vivendo um caminho reto diante de Deus, por mais que a gente ache que estamos caminhando reto e que a gente não está pecando contra o Senhor, nós somos falhos, nós pecamos sim. O próprio Paulo fala: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu acabo fazendo. Esse sim eu faço. Isso ele está dizendo justamente isso. Ainda que ele esteja andando no caminho reto, ele precisa se arrepender, porque o mal que ele não queria fazer, ele acaba cometendo. Porque ele é um pecador, assim como nós somos. Então, não adianta a gente achar que a gente não está errando. Não adianta a gente achar que a gente não tem pecado, que já fomos purificados, que nós já estamos santos demais. Porque a gente nunca vai estar pronto. Nós nunca seremos tão santos. Por isso que precisamos buscar a santidade todos os dias.
E isso só com a obra do Espírito Santo em nós. Semana passada, a palavra foi: quem é o Espírito Santo? Isso foi proposital, porque só Ele pode nos dar a consciência de que nós temos um chamado ao arrependimento. Só Ele pode abrir os nossos olhos para que a gente enxergue o quão pecador nós somos e como dependentes de Deus nós somos. Para que a gente bata no peito e fale: Senhor, eu sou pecador, eu erro, Pai, todos os dias e eu sei que só o Senhor pode me transformar. Eu não tenho como herdar o reino de Deus, Senhor, pelas minhas mãos. Eu não tenho como ir para o céu pelas minhas mãos. Por isso o Senhor morreu em meu lugar. É por isso que a gente fez essa pregação semana passada. Quem é o Espírito Santo? Para que Ele nos convença que nós somos uns pecadores. Para que Ele nos convença e abra nossos olhos para que a gente venha se arrepender. E eu coloquei aqui processo do arrependimento. O chamado a isso é a obra do Espírito Santo. Precisamos arrepender-se sempre. Isso muda a nossa realidade carnal. Isso, quando nós nos arrependemos constantemente, quando estamos realmente caminhando com o Senhor e o Espírito Santo tem nos mostrado o quão pecadores nós somos, isso muda a nossa realidade caída. Nós começamos a nos parecer mais com Cristo, deixando a nossa carne para trás e começando a andar em espírito com o Senhor. Eu coloquei assim, primeiro ponto: Deus nos chama ao arrependimento, onde nós voltamos verdadeiramente a Ele. Deuteronômios 30, de 1 a 3. Esse ponto aqui é que Ele que vai nos convencer que nós precisamos nos arrepender. Ele vai nos falar que nós devemos nos arrepender, porque nós somos maus. Nós somos homens caídos em nossos próprios desejos. Então, Ele vai abrir nossos olhos para que realmente a gente se arrependa e que a gente volte para Ele. O segundo ponto é que a própria pregação de Cristo era chamar as pessoas ao arrependimento. O próprio Cristo falava: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Ele próprio fala para que a gente venha se arrepender. O outro é que sem arrependimento não tem obra do Espírito Santo. Sem arrependimento não tem como a gente dar frutos. A palavra de Deus diz: deem bons frutos, arrependam-se para que deem bons frutos. E é justamente isso que eu queria falar aqui hoje. Nós precisamos nos arrepender para que a gente venha a dar bons frutos para o Senhor. Porque ainda que a gente faça boas obras, ainda que a gente ache que estamos vivendo uma vida tranquila diante do Senhor, a gente precisa ter em nossa mente que nós ainda erramos perante Ele e que a gente precisa se arrepender desses erros. Eu coloquei assim também: o verdadeiro arrependimento resulta no perdão e cancelamento de nossos pecados pelo Senhor. Quando a gente se arrepende genuinamente, nossos pecados são perdoados diante de Deus. Ele sabe que nós somos pecadores. Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos. E Ele sabe que quando a gente erra e a gente se arrepende de verdade, Ele conhece o nosso coração. Que se a gente se arrepender de verdade, isso pode gerar realmente um perdão e o cancelamento dos nossos pecados mediante a Jesus Cristo. A obra já foi feita. Ele já morreu. O Cordeiro já morreu em nosso lugar para levar o meu e o seu pecado. A transformação de vida, de mente, de forma duradoura e não medo das consequências, é para que sejamos completamente mudados e transformados à imagem e semelhança dele. O arrependimento verdadeiro produz bons frutos, produz, como posso dizer, mudanças em nosso caráter, em nosso andar, não só dentro da igreja, mas também fora. Nossos ambientes que nós estamos, seja na nossa escola, seja no nosso trabalho. Quando um pecador se arrepende e realmente muda dentro de si, isso reflete em todas as áreas da vida dele. Ele consegue levar isso para outras áreas. Ele entende que ele precisa ser humilde de coração e que os humildes de coração têm parte com o Senhor. O arrependimento genuíno, o arrependimento verdadeiro não gera remorsos, não gera apenas tristeza em nós. Ele gera mudança de vida e de mente.
Eu estou falando isso aqui não é para que a gente venha ficar triste e apenas ter um remorso, mas para que a gente abra nossos olhos, para que a gente realmente enxergue quem nós somos diante de Deus e que a gente peça que o Senhor venha nos transformar. Que a gente entenda que nós somos pecadores e que sem Deus nós não teremos a salvação. E o que é o verdadeiro arrependimento? O arrependimento genuíno vai além da comoção, é uma atitude consciente. Não é uma tristeza para sensibilizar o próximo, mas é um abatimento verdadeiro diante de Deus. Esse é o primeiro passo para seguirmos a caminhada cristã. Como eu falei, ele não gera apenas remorso, ele não é só para ter uma comoção. Ele gera uma transformação, é uma atitude consciente. É quando o Espírito Santo abre nossos olhos e a gente tem uma atitude consciente que a gente precisa se arrepender. E é isso que o Espírito Santo está falando hoje aqui. Abram os seus olhos, porque vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Tanto para mim quanto para vocês. Abram os seus olhos e se arrependam, porque vocês são pecadores. E para que a gente tenha um caminho com o Senhor, a gente precisa de duas coisas. É reconhecimento do pecado. É quando alguém assume que tem falhas e peca em todo momento. Essa reflexão gera humildade e a palavra diz que Deus concede graça aos humildes de coração. Tiago 4:6. É quando entendemos que nada somos, nada seremos sem Jesus, e que ainda que você ande em um caminho que aos seus olhos sejam retos, você ainda é pecador e não consegue se salvar sozinho, dependendo única e exclusivamente da obra feita por Jesus Cristo em nossa vida, levando nossos pecados. Então, para que a gente realmente dê frutos, que realmente a gente mostre que o Senhor faz a obra dele em nossa vida, a gente precisa de duas coisas. A primeira dela é reconhecer o pecado. E a segunda é o abandono do pecado. É quando nos colocamos aos pés de Jesus e entendemos que só Ele pode nos transformar em nova criatura, tendo a mudança de comportamento. É quando você abandona os hábitos e se comporta de forma plena, pacífica e moderada. É quando, com o auxílio do Espírito Santo, que consegue renunciar ao pecado e faz o que é certo. Eu não preciso chamar para que vocês venham aqui na frente, porque isso deveria ser uma atitude de vocês, para que venham aqui e se prostrem diante de Deus, falando: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu reconheço o meu pecado e eu quero abandoná-lo. E eu sei que eu só posso fazer isso com o Senhor. Isso deve ser uma atitude consciente nossa de vir aqui no altar do Senhor e entregar os nossos pecados, para que a gente seja completamente transformado, para que a gente seja completamente transformado à imagem e semelhança dele. E eu queria falar um pouco sobre o verdadeiro arrependimento. Assim como não podemos alcançar o perdão sem Cristo, também não podemos alcançar o arrependimento. Eu errei. Assim como não podemos alcançar o perdão sem Cristo, também não podemos nos arrepender sem o Espírito de Cristo nos despertar a consciência. Cristo é a fonte de todo impulso bom. Ele é capaz de implantar nos nossos corações a inimizade com o pecado. Todo desejo de verdade e pureza, toda certeza da nossa própria pecaminosidade são a evidência de seu Espírito estar operando em nosso coração. Então, quando realmente entendemos isso, que somos pecadores, isso já é obra do Espírito Santo em nossa vida. Isso já é o Espírito Santo falando com nós, nos chamando a nos arrepender, para que a gente realmente seja mais parecido com Ele. E se a gente se comparar com os padrões exigidos por Deus, para termos o verdadeiro arrependimento, nós vemos que não adianta a gente apenas fazer boas obras. Não adianta a gente só pregar o Evangelho, ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, jejuar uma vez ou outra. Não adianta a gente só fazer isso. Isso não significa que nos arrependemos verdadeiramente.
Tem um texto que eu até coloquei aqui. Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos no teu nome. Em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Esses homens que falaram isso, que irão falar isso, eles achavam que estavam caminhando numa vida com o Senhor. Eles achavam que estavam fazendo boas obras, que tinham se arrependido de fato, quando na verdade o coração deles não estava no lugar correto. Quando na verdade o coração dele não refletia o verdadeiro arrependimento. E eu não sei vocês, mas eu temo muito escutar isso do Senhor. Eu acho que esse é um dos meus maiores medos. É quando eu chegar no dia do juízo e o Senhor falar isso para mim: apartai-vos de mim, porque eu nunca os conheci de verdade. É eu gastar a minha vida inteira jurando que eu estou fazendo o certo, caminhando certo, e escutar isso do Senhor. E eu temo isso. Isso me dá constrangimento, isso me traz temor diante de Deus, para que eu não escute isso. Essas palavras que o Senhor diz aqui são pessoas como nós, que muitas vezes a gente pode estar achando que está caminhando correto diante de Deus, e no final da vida a gente vê que não, que o que a gente fez não foi suficiente. Por isso que precisamos nos arrepender de verdade diante de Deus, todos os dias. Não é só uma vez, não é só quando a gente aceita Jesus, é todos os dias. A gente ter a decisão de: eu me arrependo, Senhor, porque eu sei que eu sou pecadora. E hoje eu pratiquei o mal, mesmo sem querer. Mesmo sem querer, eu pequei contra o Senhor. É a gente ter essa atitude conscientemente todos os dias. E para finalizar, eu queria falar sobre como a gente pode alcançar o verdadeiro arrependimento. E o primeiro ponto é sendo honesto a respeito da necessidade do arrependimento. O arrependimento requer honestidade. Ninguém vem a Deus com genuíno arrependimento no coração, a menos que tenha, primeiro, reconhecido sua necessidade por perdão e reconciliação com Ele. Apenas aqueles que pararam de tentar cobrir os seus pecados com justiça própria podem experimentar a profunda e duradoura mudança que só pode vir por parte do arrependimento. O que ele está querendo dizer aqui, o que eu quis dizer aqui, é que a gente precisa ser honesto com nós mesmos, sabendo que a gente precisa se arrepender. A gente precisa ter essa atitude de entender que nós somos pecadores e nós precisamos nos arrepender. E tentar parar de cobrir os nossos pecados, que muitas vezes os pecados que a gente consegue cobrir é aqueles que ninguém vê, que ninguém sabe. Aquele pecado que só acontece dentro da nossa casa. Ninguém está vendo, ninguém sabe se eu estou pecando. Esses pecados, principalmente, a gente precisa parar de tentar colocar motivações para isso, tentar esconder com nossa própria justiça. Esses pecados a gente tem que ser os primeiros a confessar diante de Deus, de mostrar para o Senhor. E não encobrir isso, não deixar debaixo do tapete, juntar a sujeirinha debaixo do tapete. O outro ponto que eu botei para que a gente realmente alcance o verdadeiro arrependimento é confessando os nossos pecados. Um profundo arrependimento exige confissão integral. Embora isso pareça contra-intuitivo, a única maneira de ser verdadeiramente coberto por Cristo é expondo integralmente o seu pecado. No processo de arrependimento, devemos lutar para sermos completamente transparentes diante de Deus a respeito da nossa profundidade e da largura dos nossos pecados. Somente uma honestidade nua e crua satisfará e levantará a liberdade e a alegria. Não ache que você consegue esconder algo do Senhor. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Isso de confessar os nossos pecados não é simplesmente a gente chegar para o nosso irmão e confessar. O que eu quis dizer aqui é que a gente tem que confessar diante de Deus. Mesmo Ele nos conhecendo melhor que nós
nós precisamos confessar ainda diante dele que nós temos pecados. É a gente sair da nossa boca para o Senhor que nós precisamos nos arrepender. A gente pode sim e deve confessar para os nossos pastores, para os nossos líderes, porque a palavra de Deus diz que quando a gente confessa, nós somos curados. Mas isso que eu estou falando aqui é a respeito da confissão diante de Deus. É a gente vir no altar do Senhor e entregar os nossos pecados. Mesmo Ele sabendo que a gente já tem. É a gente tendo a atitude de vir aqui e mostrar para o Senhor que realmente a gente quer se arrepender dos nossos pecados. Que realmente a gente faz isso conscientemente e se arrepende do Senhor. E por último, esconda-se em Deus. Não é suficiente apenas arrepender-se dos seus pecados manifestos. Não é suficiente dizer, eu admito o meu comportamento errado. Muita gente faz isso, e principalmente os religiosos. Muita gente confessa os seus pecados e diz, Senhor, eu errei. Só isso. Mas isso não é suficiente. Um cristão não apenas se arrepende dos seus pecados externos, mas também das suas tentativas de se esconder por trás dos farrapos de justiça própria. Para se esconder no seu esforço, esconda-se em Deus. Pare de tentar encobrir os seus pecados. Pare de tentar dizer que não, você não tem, não, que você já é justo. Não, pare de tentar se esconder. Esconda-se em Deus, entregue ao Senhor. E quando a tentação vier, esconda-se em Deus, corra para o Senhor. Não dê brechas para que você realmente possa errar novamente. Mas esconda-se em Deus. Entregue-se completamente a Ele. Amém? Eu sou